Oi amigos, eu sou a Dei do site Eu Amo Tricô e este aqui é meu filho José e hoje a gente vai tricotar juntos um cardigan de bebê bem pequenininho. Vocês me pediram uma peça que fosse realmente para bebês muito pequenininhos, bonecas, e no final desse vídeo você encontra todas as medidas e proporções dessa peça para você não se espantar que ele é bem pequenininho. A gente vai começar montando 55 pontos pelo método tradicional ponta longa. Lembrando que a amostra, a lista de material, receita escrita e tudo o que você precisa para tricotar essa peça junto comigo está aqui embaixo na descrição desse vídeo, inclusive link para a compra dos materiais que eu estou utilizando, que são vendidos na loja Bazar Horizonte, que também apoia meu trabalho. Quando a gente termina de montar os 55 pontos, a gente vai começar a primeira carreira, que é idêntica à segunda e à terceira. São carreiras em ponto meia, e aqui eu tô mostrando para você o acabamento que eu faço com o fio inicial. Eu carrego as duas perninhas do fio enquanto teço alguns pontos na primeira carreira. Dessa forma, eu estou escondendo a ponta do fio na trama do meu trabalho. Abandono a pontinha mais curta e continuo apenas com o fio do trabalho, fazendo toda a carreira em ponto meia. Quando você chega nos últimos pontos, é só terminar fazendo ponto meia novamente. E assim, a gente conclui a primeira carreira. Eu vou mostrar a segunda só para você saber como você vai fazer com aquele acabamento. Você vai iniciar a carreira normalmente em ponto meia, vai seguir tricotando do primeiro até o último ponto da carreira em meia, e quando você chegar nos pontos restantes, que são aqueles do acabamento, você vai tricotá-los com as duas perninhas juntas. Dessa forma, bastou para você concluir a carreira número 2 e depois você faz a terceira em meia. Na quarta, a gente vai fazer ponto meia até chegar nos últimos 4 pontos da carreira. Esta é uma carreira de casinha de botão. Então, aqui a gente vai fazer meia. Quando chegar nos últimos 4 pontos, a gente vai concluir com 2 pontos juntos em meia. Esse é o ponto para fazer a diminuição. Vamos fazer uma laçada, que é a casinha de botão, e 2 meias. E assim nós colocamos o furinho. Na quinta carreira, a gente inicia com 3 pontos em meia, lembrando que o terceiro você vai manter aberta essa laçada, porque é uma casinha de botão. O fio vem para frente e a gente vai fazer do primeiro até os últimos 3 pontos da carreira, todos em ponto tricô. Quando você chegar nos últimos 3 pontos, você para de fazer ponto tricô, o fio vai para trás e você faz 3 pontos em meia. Deu para entender? Na sexta carreira, vamos começar o desenho. Ele é feito com 3 pontos em meia. Esses 3 pontos são como se fossem a borda do nosso trabalho. E aqui, nós vamos repetir. Vamos fazer aumento no primeiro ponto. E no segundo, a gente faz um meia. E a gente repete apenas isso. A gente faz aumento no mesmo ponto e um ponto meia. Aumento no mesmo ponto e um meia. E eu vou deixar essa carreira bem registrada para você, porque a gente vai seguir essa mesma lógica nas próximas carreiras para o aumento da nossa pala. Você vai perceber nesse vídeo que as carreiras que eu já tricotei, que serão iguais, eu não vou retricotá-las, tá bom? Porque não é um tricotando juntos, é um vídeo explicativo de suporte para receita, que eu deixei, gente, carreira por carreira. Se você quiser conferir, é só acessar o nosso site, o link tá aqui na descrição. euamotricô.com.br. E esse vídeo também tem uma versão para canhotos, que o link também está aqui na descrição. Qualquer dúvida, é só você deixar um comentário. E se você gosta do meu trabalho, aproveita essa parte do vídeo para já deixar um like, um comentário e se inscrever. Assim você ajuda muito o meu trabalho e isso é muito importante. Eu preciso pedir, senão você vai embora, esquece. E isso é muito bom, gente. Olha só.
eu tô agora terminando a sexta carreira, fui fazendo a mesma repetição e cheguei nos últimos 4 pontos. A gente vai terminar com 4 pontos em meia. Então, aqui está, meia, 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 meia. E assim, nós colocamos aumentos nessa carreira. As carreiras de número 7, 11, 15, 19 e 23 são carreiras em que a gente vai fazer 3 meias e 3 tricôs até os últimos 3 pontos em meia. Essas são carreiras que vão ser o avesso da nossa pala, por isso que elas são todas iguais. E é um avesso em ponto tricô. Então aqui basta você tecer tricô, não temos laçada, não temos nada. Também vou deixar essa carreira registrada, porque eu não vou mostrar as próximas repetições dessa mesma carreira, mas você entendeu. 3 meias, todos os pontos em tricô, e quando chegar nos últimos 3 pontos, você faz 3 meias novamente. Essa, então, eu não vou acelerar, só para que você possa entender. E se você precisar, você volta o vídeo para refazer quando chegar na carreira número 11, 15, 19 e 23. Combinado? E eu agora estou chegando nos últimos pontos, sempre com atenção para deixar os últimos 3, que aí sim eu faço 3 meias. Giramos o trabalho, vamos para a carreira de número 8, 9, 13, 16, 17, 21, 24 e 25. Essas carreiras são maravilhosas porque basta fazer ponto meia do primeiro até o último ponto. Você já sabe fazer o ponto meia? Então vamos seguir a receita. Na 10ª carreira a gente faz 3 meias, como nós fizemos anteriormente. Isso é muito importante. E depois a gente vai repetir aumento no mesmo ponto e depois 2 meias. Repetimos de novo, aumento no mesmo ponto e 2 meias. E você vai continuar repetindo aumento no mesmo ponto, 2 meias, até chegar nos últimos 4 pontos desta carreira. Nos últimos 4 pontos, a gente vai concluir com aumento, 2 meias. E nos últimos 4, olha só, a gente conclui com 4 pontos em meia. Queria lembrar você que qualquer uma das técnicas aqui utilizada, aumentos, laçadas, tudo tem videoaula aqui no canal. Na carreira 14, a gente começa com 4 pontos em meia. Então, aqui está o segundo, o terceiro e o quarto. Agora, a gente vai fazer aumento no mesmo ponto e 3 pontos em meia. E assim eu continuo fazendo aumento no mesmo ponto e 3 pontos em meia. Você vai continuar repetindo aumento no próximo ponto, 3 meias, até chegar nos últimos 7 pontos. Neles, a gente vai fazer aumento no mesmo ponto, 3 pontos em meia. E concluímos com 3 pontos em meia. Na carreira 18, a gente começa com 4 pontos em meia. E agora a gente repete aumento no mesmo ponto e 4 meias. Continuamos repetindo aumento no próximo ponto e 4 meias. E assim continuamos repetindo mais uma vez o asterisco até chegar nos últimos 8 pontos da carreira. Então, repita e quando chegar nos últimos 8 pontos, a gente vai concluir com aumento no próximo ponto,
4 pontos em meia, e os demais pontos todos em meia. Que aí a gente junta os 4 mais os que tinha, os 3, né, últimos. Na carreira 22, a gente começa com 5 pontos em meia. E agora a gente vai fazer um aumento no próximo ponto e 5 meias. 1, 2, 3, 4, 5. E repetimos. Aumento no próximo ponto, 5 pontos em meia. Deu para entender? E você continua repetindo. Aumento no próximo ponto, 5 meias, até chegar nos últimos 8 pontos da carreira. Aqui estão eles, a gente vai concluir fazendo aumento no próximo ponto, 5 pontos em meia. E esses 5, eles vão se somar com os 2 que sobram. Por isso que eu coloquei que a carreira termina com 7 meias, tá bom? Só para você entender. Agora, a gente vai começar a divisão do nosso trabalho. A gente vai colocar 40 aumentos na próxima carreira e esses aumentos, eles serão feitos em meia, para que a gente tenha pontos o suficiente para dividir entre frente, braço, costas, bracinho e frente. Esses aumentos eu coloco como laçadas, aproximadamente a cada 2 e 3 pontos. Então, a gente dá laçadinha e vai contando elas, espalhando elas pela nossa carreira. Então, essa é a minha 4ª laçadinha, continuo fazendo os pontos em meia, até chegar no final da carreira. Então, eu coloquei um total de 40 aumentos, como 40 laçadas. E na carreira do avesso, a gente vai fechar todas essas laçadas. Então, você vai tecer ponto meia normalmente e sempre que você encontrar com uma laçada, você vai tecê-la de forma cruzada para evitar furos na sua pala e deixá-las apenas como um aumento. Se você não sabe fazer isso, tem videoaula aqui no meu canal para explicar como manter uma laçada aberta e fechada. É um vídeo muito legal. Todos os vídeos que você precisar de suporte para tecer essa peça, o ponto decorativo, tem videoaula só dele, as laçadinhas, olha aqui a laçada, que eu vou tecer aqui de forma cruzada, as casinhas de botão, tudo, gente. Até tricô top-down, como que a gente faz, o que é top-down. É só você comentar aqui no vídeo, daí manda o link para mim de tal vídeo, que aí quando eu passar nos comentários eu leio o seu e mando o link para você. Eu fui fazendo então a minha carreira em meia, fechando todas as 40 laçadinhas. E agora a gente tem pontos o suficiente para 5 partes do nosso projeto. Frente, manga, costas, manga, frente. E assim a gente vai iniciar agora na carreira 28, a primeira parte da frente, nesses 135 pontos que a gente teceu e deixou o nosso trabalho assim, todo bonitinho, tá vendo? Então, agora na carreira 28, a gente vai fazer a primeira carreira da frente. Então, a gente vai fazer 27 pontos em meia. Eu vou contar aqui e colocar um marcador. Não precisa, tá, gente? Mas é só para você visualizar que a frente tem 27 pontos. Então, essa primeira parte a gente vai tecer até o nosso marcador, mas a gente vai tecer a manga. Então, entenda comigo, porque eu faço assim para não ter que cortar muito fio. E eu gosto, e eu mostro para vocês a forma como eu gosto de tricotar. Então, eu começo essa carreira fazendo 27 pontos em meia e grava no coração. Esta é a primeira carreira da frente. A primeira carreira, inclusive, do desenho, tá bom? Que é o mesmo que a gente vai fazer em toda a peça. E a primeira carreira do meu desenho é em meia. Então, eu posso chamar essa carreira de 28 ou de primeira carreira. Você pode chamar como você preferir para entender, tá bom?
Quando você chegar no final desses 27 pontos, você vai deixá-los reservados. Pode passar para uma agulha de segurança, para um alfinete, para um fiozinho, para como você quiser. Eu vou deixar na própria agulha, porque eu já estou acostumada a fazer isso sem tensionar demais os meus pontos. Mas a partir desse marcadorzinho, olha, o próximo ponto, o número 28, ele agora você vai entender como o primeiro ponto da manga. Então agora a gente não vai mais chamar de carreira 28, vamos chamar de primeira carreira mesmo. E nós vamos fazer esta primeira carreira em meia nos pontos da nossa manga. Daí, quantos pontos a gente vai tecer para a manga? Deixa eu olhar aqui rapidinho para você. 24. Então, a gente vai fazer 24 pontos em meia. Essa é a primeira carreira do desenho, por isso que todo o meu desenho vai começar em meia. E aqui eu vou mostrar a primeira manga para você, mas, gente, é um desenho feito com apenas 4 carreiras. E você vai repetir ele em todas essas 5 partes do projeto. Então, preste atenção, que você vai com certeza entender bem rapidinho. Todas as partes vão começar assim, com uma carreira em meia, e somente a parte que você está tecendo, a gente vai girar. No caso aqui eu vou girar só a minha manguinha e fazer somente nesses 24 pontos tricô. Esta é a segunda carreira do meu desenho. O avesso dele é em ponto tricô. Então, aqui eu não estou tecendo a frente mais, eu vou tecer só a primeira manga. Então, assim eu continuo. Somente nos pontos da manga, você pode separar, amarrar o seu trabalho ou tecer as mangas ao final. Tanto faz, aqui no canal tem várias formas diferentes de fazer casaquinho, tá bom? Essa corta bem menos o fio e você fica com menos pontas para depois arrematar e costurar. Quando você chegar no fim da carreira número 2, que é uma carreira pelo avesso da manguinha, você vai girar novamente seu trabalho e vai fazer a terceira carreira do desenho. A terceira carreira do desenho é iniciada com um ponto em meia. Esse primeiro ponto, gente, ele é de borda, tá bom? E depois a gente vai fazer trazer o fio para frente e fazer 2 juntos em tricô, 2 juntos em tricô. Agora, a gente vai levar o fio para trás, fazer laçada meia, de novo, segunda vez, laçada meia, de novo pela terceira vez, laçada meia, e para terminar, a gente traz o fio para frente e faz uma laçada, e repetimos 2 juntos em tricô. Deu para entender? Eu tenho muitos pontos ainda, então eu vou continuar. Eu repito tudo novamente. 2 juntos em tricô, fio para trás, laçada meia uma vez, laçada meia 2 vezes, laçada meia 3 vezes, fio para frente, laçada, 2 juntos em tricô, 2 juntos em tricô. O ponto final é um ponto em meia. Apenas as mangas possuem pontos de borda para ajudar na costura. E assim você vai concluir fazendo a quarta carreira em ponto tricô. E aqui as laçadas serão mantidas como furinhos. Então, toda laçadinha, olha só, você vai tecer pela primeira perninha. Assim, o seu trabalho vai ficar todo rendado, todo furadinho, que é o efeito decorativo desse ponto. Se você não conseguiu entender essa receita de ponto, tem a videoaula dele separadinha, super lentinha, para você imprimir, guardar e aprender a fazer só esse ponto decorativo, tá bom? Ele é lindo, maravilhoso, já usei em alguns projetos aqui no canal, que eu gosto muito desse ponto. E fica super delicado em peças de bebê. E é só isso, gente. Esse ponto ele é feito com 4 carreiras. Meia tricô, essa carreira trabalhada, e tricô. Então, quando você terminar a quarta carreira, o que você precisa fazer é repetir novamente, da primeira até a quarta carreira. Que aí você vai formar uma segunda repetição do desenho. E assim você vai fazer 6 repetições totais
com 24 carreiras. O resultado dessas 6 repetições do desenho eu vou mostrar aqui para você, porque são muitas repetições, eu não vou mostrar uma por uma, tá, gente? É só repetir a carreira 1 a 4 que eu acabei de mostrar. Quando você terminar, esse é o resultado. Você conta essas linhas aqui no meio, esses gominhos. Eu tenho 6 gominhos e agora eu vou fazer o punho da minha peça, que é feito em cordões de meia. Eu farei 7 carreiras em ponto meia, do primeiro até o último ponto. E aqui não tem segredo nenhum, é só realmente você fazer ponto meia. Não é um punho justo na peça, nem apertado. Você pode fazer um punho de barra 1 por 1 ou 2 por 2, mas eu não recomendo porque vai ficar muito apertado. E mesmo que você utilize essa peça em bonecas ou ursinhos, não é legal ter um punho tão pequenininho porque vestir a peça fica muito mais difícil, tá bom? Então tenha em mente isso se você for fazer essa mudança. Então aqui eu mostrei para você a primeira carreira em ponto meia, você vai fazer mais 6 carreiras e depois arrematar. Eu gosto de arrematar em ponto tricô pelo lado do avesso. Mas é claro, gente, você pode arrematar da forma que você quiser. Eu tô fazendo aqui aquele arremate de pegar 2 juntos, devolver. Pega 2 pontos juntos e devolve. E claro, ele também tem videoaula aqui se você deseja aprender. É importante você não apertar demais esses pontinhos na hora do arremate, porque senão de toda forma você vai apertar muito esse bracinho do seu projeto. Então, mantenha a mão mais leve, se você tem dificuldade, arremate com uma agulha mais grossa. Se eu tô tecendo na 4, arremate com agulha 5, por exemplo, que aí você força o seu trabalho a ficar com um arremate um pouquinho mais solto, sem danificar a tensão do seu trabalho e deixar a peça muito estranha, tá bom? E assim, nós arrematamos a manguinha. Você vai repetir exatamente isso em todas as outras partes. Então, agora, por exemplo, a gente vai emendar o fio, fazer 33 pontos em meia, que é a primeira carreira na parte das costas. Quando você tecer esses 33 pontos em meia, lembre-se que eles vão se juntar àqueles primeiros pontos, os 27, que a gente está deixando à espera para a primeira frente. Se você já viu eu tecer casaquinhos aqui no canal, top down, se você já fez TJ comigo, que é Tricotando Juntos, onde eu mostro realmente carreira por carreira, você sabe do que eu tô falando. Então, eu fiz aqui os 33 pontos, paro nesse momento, porque aqui eu vou fazer o quê? A minha segunda manguinha, onde eu vou repetir tudo novamente. Nos próximos 24 pontos, eu começo fazendo a primeira carreira, que é aquela carreira em ponto meia, giro, faço só na manguinha, tricô, e, gente, repito tudo novamente. Eu acabei de mostrar pra você, volta o vídeo e faz aqui a sua segunda manguinha, como eu mostrei pra você. E quando você terminar, você vai ficar exatamente com os pontos na agulha para a segunda frente. Então, esses pontos restantes aqui são os pontos da nossa segunda frente, que a gente vai fazer a junção deles para continuar tecendo o nosso projeto. Deu para entender? Então, agora eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, vou mostrar para você eu emendando o fio para fazer os últimos 27 pontos. E daqui, gente, nós já fizemos a primeira carreira da frente e das costas e agora da segunda parte da frente. E você vai juntar todos esses pontos da frente, costas e frente em uma grande reta e vai continuar tecendo o seu trabalho. Só que na parte do corpo, ao invés de 6 repetições, eu fiz 7 das mesmas carreiras que formam o corpo do meu trabalho, mantendo 5 pontos no começo e 5 pontos no fim da carreira, como cordões em meia. Termino fazendo 7 cordões em meia, arremato igualzinho na manga, em ponto tricô, e esse é o resultado do meu casaquinho.
Você apenas precisa costurar as mangas e pregar os botões. Os botões, gente, eu gosto sempre de comprar depois que a peça tá finalizada, porque às vezes a gente se engana no tamanho do botão. Eu, por exemplo, comprei botão bem menorzinho, imaginava que botões bem menores seriam necessários para essa peça. Então eu já tinha aqui em casa, mas eu falei, não, vou deixar terminar para poder comprar o botão. E aí eu comprei linha do mesmo tom do novelo, tá bom? Eu deixei na receita escrita. Eu utilizei a linha 216 da Círculo para fazer a costura dos botões. São 3 botões de 1,5 centímetros. E você pode utilizar a peça fechada ou aberta, é um cardigan. Não é necessário blocar. E aqui está o nosso casaquinho bem pequenininho, coisa mais bonitinha, gente. Você gostou desse vídeo? Não deixa de comentar, de curtir e de compartilhar esse vídeo lá nos grupos de artesanato, no Instagram, no Facebook. Vai ser um prazer ter vocês tricotando aqui comigo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo de casaquinho. Essas são as medidas para ajustar para o seu tamanho e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá!